quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Estamos vendo nesta semana o outro lado da vida de um religioso. O outro lado, muitas vezes, que nós não enxergamos, sem orientação. O outro lado que nós nos negamos a enxergar, preferimos andar enganados. Jesus, que é a verdade, ele nos coloca esse diagnóstico dos religiosos da sua época e por que não dizer os religiosos de todas as épocas, inclusive a nossa. E nós falamos no nosso último encontro do quarto ai de Jesus, no total de 7 no capítulo 23 de Mateus. Hoje vamos falar do quinto ai de Jesus, isto é, ai a crítica que ele faz a esses religiosos. E no versículo 23 do capítulo 23 de Mateus, ele apresenta o quarto ai, o quinto ai de Jesus contra os fariseus. Ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Uma das características do outro lado da vida de um religioso é aquele alguém que cumpre regras à risca. Ele é minucioso. Ele segue as horas de oração. Ele tem os momentos determinados de leitura. Ele tem postura de religioso. Ele tem vestimenta religiosa. Ele tem a linguagem de um religioso. Ele tem as feições, olhos revirados, mãos unidas em oração. Ele quase que anda flutuando nesta terra. Este religioso da época de Jesus, ele era tão minucioso que ele dava o dízimo. E Jesus chama a atenção, admirado, que eles davam dízimo até da hortelã, daquela plantinha que a gente coloca em alguns tipos de pizza, né? Faz suco verde com ela, da hortelã, essa mesma. Do endro e do cominho. O que é isso? São temperos. A ordem divina do dízimo era para a produção nos campos. Eu sou um produtor e eu planto. De maneira que, se eu planto para comercializar, eu tenho ganho, eu tiro aquilo como dízimo para contribuir para a obra de Deus no templo. Estou dando exemplo se eu fosse um judeu. Só que Jesus chama a atenção que esses religiosos davam dízimo até da hortelã, do dízimo e do endro, isto é, eram temperos que as pessoas plantavam em casa para fazer a comida. Isto é, o dízimo, em tese, não abrangia esse tipo de colheita, né? Porque é um raminho, é uma folhinha. Eles davam dízimo da folhinha. Se o pezinho de hortelã desse 20 folhinhas, dava o dízimo dessas 10 folhinhas, que era 20 folhinhas, que era 2 folhinhas. Então eles eram altamente minuciosos, ou queriam aparentar que o eram. E Jesus faz uma crítica aqui. Ele diz: vocês são tão rigorosos, tão minuciosos, a ponto de extrapolar a lei escrita, mas vocês omitem o mais importante. Omitem o que há de mais importante, disse Jesus no versículo 23, da lei. O que eles omitiam? A justiça, a misericórdia e a fidelidade.
Não adianta ser religioso nesse nível detalhista, como eram os escribas e fariseus, e não viver de maneira justa e não agir com justiça, não agir com misericórdia e não ser alguém fiel. A falta de justiça na vida de um religioso, a falta da misericórdia e da fidelidade ao religioso desqualifica-o para a obra da religião, desqualifica-o para a obra religiosa. Mas eles mantinham a aparência. Eles entregavam, diziam: veja a minha oferta, eu tirei lá de casa, meu pezinho de hortelã, do endro, do cominho, que minha esposa usa para os temperos. Não é a minha produção comercial, é da hortinha em casa. Até disso eu tiro meu dízimo. Vejam como eu sou piedoso. E Jesus diz que essa prática era vista pelos outros, e quem não conhece o outro lado da vida de um religioso batia palma. Até agradecia a Deus por uma pessoa dessa existir na terra. Mas Jesus mostra, porque é Deus e conhece o outro lado da vida do religioso, que eles omitiam a fidelidade, não eram fiéis, isto é, eram infiéis. Eles não tinham misericórdia com ninguém. E eles também não eram pessoas justas. Não adianta ser religioso faltando essas qualidades. Aliás, deixa de ser um verdadeiro religioso para ser um falso religioso, um falso guia. Jesus faz a sua crítica no versículo 24: guias cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Vocês são tão detalhistas a ponto de coar um mosquito, mas na verdade vocês engolem um camelo. Naquela época não havia geladeira para guardar os alimentos, para guardar a água, para guardar o vinho, para guardar o azeite. O que eles faziam? Uma época que não tinha isso, os insetos vinham sobre os alimentos, sobre o vinho, por exemplo. E eles tinham que coar esse vinho para que eles não comessem junto os insetos. E eles coavam esses mosquitos, tão detalhistas que eram, mas engoliam o camelo. Isto é, faltava justiça, faltava fidelidade, faltava misericórdia, porque eles eram cegos. Jesus faz essa crítica no versículo 24. Guias cegos, quais um mosquito. Se preocupam com um pequeno mosquito, mas não estão vendo, porque são cegos, que estão engolindo um camelo. Jesus faz aqui uma figura de linguagem, para que a gente entenda a distância desses religiosos para a verdade de que eles eram. Verso 25, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas dentro estão cheios de roubo e de cobiça. Ele mantém a mesma ideia. São tão detalhistas para aparentar para os outros que eles limpam o exterior do copo e do prato. Eram religiosos e tinham uma cerimônia de limpar copos e pratos. Aqui Marcos, no seu evangelho, no capítulo 7, fala sobre isso. Eles iam para a rua, voltavam, limpavam cerimonialmente. Antes de comer, limpavam os pratos, os copos cerimonialmente. Então eles limpam o exterior do copo e do prato cerimonialmente, ato religioso, não de asepsia como nós temos hoje, mas por dentro estão cheios de roubo e de cobiça. Lembra do aspecto financeiro deles? São ladrões e são cobiçosos. E Jesus termina dizendo: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo.
é para limpar dentro dele, tirar a cobiça do coração dele primeiro, tirar a injustiça do coração dele primeiro, tirar a falta de misericórdia, a falta de fidelidade. Ele tinha que limpar a sua vida primeiro, antes de limpar os utensílios religiosos que ele usava. Não são muitos assim? Não agem desta maneira? Aparentemente estão ilibados, aparentemente estão moralmente limpos, mas por dentro, disse Jesus, eles estão sujos. Crítica de Jesus aos fariseus e escribas da sua época, por que não dizer dos religiosos de hoje, infelizmente. Que esse diagnóstico seja uma semente no teu coração, para que você, a partir dessa palavra da verdade, possa avaliar a si mesmo primeiro e avaliar a quem você está seguindo. Porque Jesus disse, não chame ninguém de vosso Pai, porque Deus é Pai. Não chame ninguém de guia, porque o guia de vocês é Cristo. Não andem enganados. Jesus queria dizer, em outras palavras, que Deus o abençoe.